amor, carinho, compreensão, equilíbrio na vida, paz e muitas outras expressões amáveis são reflexo de uma comunhão com o Espírito Santo. Mas como encontrar essa paz que muitos não compreendem? A comunhão com o Espírito Santo de Deus não se vende. A Bíblia Sagrada é a luz que mostra esse caminho. Domingo, em 4 reuniões, o ministro Sadam do Bem traz esse estudo bíblico, que vai direcionar você a ter uma vida de comunhão com o Espírito de Deus. Domingo na igreja. Olá, gente, aqui é o ministro Sadam do Bem. Estamos aí com mais uma transmissão do programa Nos Passos da Vitória. Esse programa tem como objetivo abençoar as pessoas, mostrar para todo mundo qual é o rumo certo das grandes vitórias. Porque uma coisa é certa, se nós ficarmos parados, estagnados, nada na nossa vida vai melhorar, absolutamente nada. Até porque a fé sem obras, ela é morta, ela não presta para nada. A fé tem que vir acompanhada das atitudes, das obras. Então nós precisamos agir pelo lado também espiritual. E olha, é isso que nós vamos despertar você através desta transmissão, dessa programação. E o intuito é sempre ajudar, é sempre abençoar. Afinal de contas, eu sou o Sadam do Bem e eu estou aqui para fazer o bem sem olhar quem. Não importa quem você é, não importa a sua religião, não importa se você falou mal de Deus, se você falou mal da gente, criticou, nós não ligamos. Eu não ligo para isso, Deus não liga, nós ligamos em te abençoar. O nosso objetivo é continuar falando para as pessoas e mostrando o caminho certo. Olha, e quem sabe hoje, você que não aceitava, quer aceitar, quer começar a experimentar as coisas de Deus. Tem muita gente agora me assistindo e já tem experimentado, provado. E a Bíblia diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom demais. Eu provei há 30 anos atrás e até hoje eu vejo esse Deus é bom, porque eu continuo a minha vida, são 30 anos de superação, de bênçãos, de vitórias, desde o dia que eu comecei a experimentar as coisas de Deus, que eu comecei a movimentar a minha fé, que eu comecei a fazer a minha parte. E olha, tem pessoas que acham que Deus vai fazer tudo. Não, Ele não vai fazer tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, Deus não vai escovar os dentes por você. Se você não pegar, não for lá escovar, vai dar ruim para você, sabe? Então nós temos que ter mais inteligência, Entender a vida, como ela funciona. Você vê que a palavra de Deus diz assim: o povo sofre porque falta inteligência, entendimento. Quer dizer, a pessoa ela não sabe, às vezes são coisas básicas. E esse entendimento não é só para o estudado, para o formado, não, é para qualquer um. Qualquer um consegue entender, aprender como viver a vida, como deve ser vivida a vida aqui na terra. Mas para isso tem que parar para ouvir a palavra de Deus. Tem que parar para ouvir. Inclusive, dentro desta programação, nós vamos entregar um pedacinho de uma revelação da palavra de Deus para vocês, mas eu quero te chamar para esse domingo agora. Domingo agora, nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus e eu vou lhe entregar uma revelação bombástica para te ajudar a guerrear contra o mal, a vencer na vida e fazer deste ano o melhor ano da sua vida. Quem tem vindo nas minhas reuniões aqui no domingo tem experimentado isso. Todo domingo eu tenho mostrado, eu tenho dado uma base bíblica, sabe? Para que as pessoas possam edificar, construir este ano como o melhor ano de suas vidas. Porque o ano, ele está sendo construído. O ano ele não chegou ao final, ele será todo, você vai dizer assim, o ano, já terminei a construção, quando chegar no final do ano. Então, nós estamos construindo o ano. E como é que você quer construir esse ano? Bem ou mal? Pois é, eu vou lhe dar uma base bíblica. Cada domingo eu entrego uma base, uma orientação para ajudar, auxiliar as pessoas a fazer deste ano o melhor ano de suas vidas. Você que já leu a Bíblia, o que já deve ter escutado pregações por aí,
né? Você já deve ter ouvido Jesus fazer uma comparação, né, entre aqueles que praticam a palavra dele e os que não praticam. Ele diz: aquele que escuta e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo a chuva e o vento, combateu aquela casa e não derrubou ela, porque ela estava edificada na rocha. Você deve ter ouvido falar isso. E é assim que nós estamos, edificando a nossa vida na rocha, naquilo que é forte, que é a palavra de Deus. Então, domingo agora, 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde ou à noite, 6 horas da noite, você poderá participar conosco aqui em Manaus, na Avenida Constantino Nery, no número 1965, no bairro São Geraldo, de uma das nossas reuniões, e com certeza tudo na sua vida vai dar certo, porque você, com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e cheio do Espírito Santo, você vai fazer dar tudo certo. E olha, eu tenho recebido pessoas de várias igrejas. Se você é de outra igreja, você não deixa de ir na sua igreja para vir aqui, não. Você vai na sua igreja um horário e vem aqui em outro. Por exemplo, tem gente que vai na igreja dele de noite, pessoas vão à noite na sua igreja, e eles vêm aqui de manhã. Tem gente que vai de manhã na sua igreja e vem aqui à tarde ou à noite. Então você, né, divide aí um horário, você vai para um lugar, outro horário vai para outro. Afinal de contas, você que é cristão, evangélico, é católico, você deve ter aprendido, né? O domingo é do Senhor. Por que o domingo é do Senhor? Porque as primícias a Deus pertencem. Por isso que nós usamos essa declaração, né? O domingo é do Senhor. Quer dizer, é o primeiro dia da semana e as primícias a Deus pertencem. Não deixe de dar a sua primícia a Deus nesse domingo, não. Tá bom? Eu te espero aqui na Constantino Nery. Gente, olha, o nosso WhatsApp está aí bombando já, você pode anotar, quem não gravou ele ainda, anote aí, grave na sua agenda o nosso WhatsApp, que é o 992 33 19 65. Grave ele aí e mande para cá um pedido de oração. Vamos a esse intervalo, solta aí, produção. Amor, carinho, compreensão, equilíbrio na vida, paz e muitas outras expressões amáveis são reflexo de uma comunhão com o Espírito Santo. Mas como encontrar essa paz que muitos não compreendem? A comunhão com o Espírito Santo de Deus não se vende. A Bíblia Sagrada é a luz que mostra esse caminho. Domingo, em 4 reuniões, o ministro Sadam do Bem traz esse estudo bíblico, que vai direcionar você a ter uma vida de comunhão com o Espírito de Deus. Domingo na Igreja da Graça, às 7 da manhã. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome clamarei, ele me socorrerá.
Ele me socorrerá. Ele me socorrerá. O mundo vive em miséria e maldade. E como podemos escapar desse mal e viver uma vida em paz? Tudo o que buscamos está em Cristo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito Santo é o poder de Deus em cada pessoa que decide viver uma vida de vitórias. Este domingo, o ministro Sadando Bem nos ensina sobre como receber esse poder. É com essa simplicidade que você vai ver o que é vida boa, vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você pode desfrutar dessa liberdade que só Cristo pode te dar. Pare de sofrer. Domingo especial do Espírito Santo, na Igreja da Graça, Avenida Constantino Neri, 1965, bairro São Geraldo. Olha aí, gente, que bênção, hein? Olha, o Espírito Santo é fundamental na vida da gente. E quando é que a pessoa, ela sabe que ela tem o Espírito Santo? É aí que está o segredo. E aí? Como é que é? Será que a pessoa que anda cheio de ódio, de mágoa, querendo prejudicar os outros, ela até fala em línguas estranhas, rodopeia na igreja, é um reteté terrível, sapateia, dá glória, aleluia, ora que é bonito, que quem assiste a oração, né, vê a pessoa orando e fala, nossa, esse irmão é um anjo, é uma anja. Não tem anja, né? Pois é, mas e as atitudes? Será que isso é o Espírito Santo? Olha, meus amigos, muitas pessoas estão se enganando. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Talvez você agora está me assistindo, do outro lado está dizendo, nossa, eu estou desse jeito. Pois é, mas não é para você se condenar por isso também não, é para você entender que você precisa, né, levar a sério sua vida com Deus e se converter de verdade. E não viver numa vida de falsidade, sendo um sepulcro caiado, que a Bíblia fala, né, do sepulcro caiado. Por fora está bonito, mas por dentro está podre. Quer dizer, a pessoa apresenta ser de oração, ser um irmão, aleluia, o irmão glória a Deus, mas lá dentro, coração, está querendo prejudicar fulano, está contra Bertano, tem ódio do ciclano. Onde está o Espírito Santo dentro dessa pessoa? Onde ele está? Me explica, pelo amor de Deus. Você está me assistindo agora e diz, mas ministro, eu orei línguas e não sei o que e tal. Pois é, mas se você tem mágoa de alguém, não perdoa, eu não consigo entender, enxergar que tem Espírito Santo na sua vida. Porque é só nós olharmos quais são as manifestações do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo com você, ele vai manifestar o ódio? Ou quem tem o Espírito Santo de Deus, será que tem ódio? Quem tem o Espírito Santo de Deus não tem ódio de ninguém. Ele ama, ele perdoa. Você diz assim, mas fulano é meu inimigo. O que Jesus ensinou? Ah, eu sei, ministro, amar os inimigos. Então, é o Espírito Santo que vai te capacitar de amar até os inimigos. Mas o espírito maligno não, ele fica batendo no seu juiz ali, ó. Não perdoa o fulano, ele não merece. Ele te prejudicou, vinga! Isso é o capeta que está mandando você vingar. Não vingue de ninguém. Sabe a quem pertence a vingança? Diga aí, a quem pertence a vingança? Ao diabo? Não, você está enganado. A vingança pertence a Deus. Sabe o que significa? Perdoe, ame, manifeste o Espírito Santo. Deixa que Deus vai cobrar daquela pessoa. Deixa.
A vingança, a Bíblia diz, a vingança a Deus pertence. Então não sou eu que tenho que vingar. O diabo quer que você faça o que não é para você fazer. Porque assim, você vai se desencaminhar da presença de Deus. Tá? Você vai se desencaminhar. Por exemplo, toda glória, toda honra seja dada a quem? A Deus. Mas o diabo quer que você fica se gloriando, né? Se vangloriando. Não, porque eu, afinal de contas, né? Aleluia. Pois é. Isso é o diabo. Porque a glória não é sua, a glória é dele, é de Deus. Então perceba como é que o espírito maligno trabalha. Levando a pessoa, induzindo a pessoa a essas práticas erradas. E tem gente que não percebe, mas o Espírito Santo, ele vai te guiar, te induzir a amar, perdoar, sabe? Você vai ter alegria. Tá lá, um dos frutos do Espírito Santo é a extrema alegria, é o gozo, a realização, a alegria. Tem gente que não tem alegria. Se você anda triste, jururu, desanimado, eu te digo, está faltando o Espírito Santo na sua vida. Então vamos buscar, gente. Quem busca, encontra. Nesse domingo, venha ser cheio do Espírito Santo. Aqui na Avenida Constantino Neri, 1965, no bairro São Geraldo. Fica aqui bem no cruzamento para Pará. Você indo para o centro da cidade, pela Constantino Neri, quando você passar a Pará, pronto, você vira à direita e já está dentro da igreja. É fácil você chegar aqui. Então venham todos participar. Estaremos 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e à noite, 6 horas da noite. Venha ser cheio do Espírito Santo, passar nas portas abertas e receber a base bíblica para você construir, edificar este ano de 2022 como o melhor ano da sua vida, tá bom? Vamos lá, mais uma sessão de intervalo, preste atenção aí, vamos lá. Amor, carinho, compreensão, equilíbrio na vida, paz e muitas outras expressões amáveis são reflexo de uma comunhão com o Espírito Santo. Mas como encontrar essa paz que muitos não compreendem? A comunhão com o Espírito Santo de Deus não se vende. A Bíblia Sagrada é a luz que mostra esse caminho. Domingo, em 4 reuniões, o ministro Sadam do Bem traz esse estudo bíblico, que vai direcionar você a ter uma vida de comunhão com o Espírito de Deus. Domingo na Igreja da Graça, às 7 da manhã, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde ou 6 horas da noite. Avenida Constantino Neri, 1965, no bairro São Geraldo. Atenção você que assiste esta programação. Deus está contando com você para transformar a sua família. Receba esta revelação. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Não se esconda deste chamado. Compareça nas poderosas reuniões da Sagrada Família e aprenda como ser usado por Deus para resgatar seus entes queridos. Na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Manaus, na Avenida Constantino Neri, número 1965, no cruzamento com a Pará, no bairro São Geraldo. Minha gente, nós temos o nosso WhatsApp aí para você mandar o seu pedido de oração. Anote aí, tá aí na sua tela. Olha que bacana, olha como é que é fácil. É o 992 33 19 65. 992 33 19 65. Você pode mandar para nós o seu pedido, a sua solicitação, o seu dilema, a sua situação. Nós vamos incluir aqui nas nossas orações. Deus vai te honrar. Mande para cá seu WhatsApp, mande aí, tá bom? E compartilhe o nosso programa. Quem não nos segue nas redes sociais, começa a seguir aí, curtir, se inscrever. Ministro Sadam do Bem, pode procurar aí nas redes sociais, vai curtindo, divulgando, fazendo esse trabalho de fé. Você vai ajudar muitas vidas e será também recompensado. Valeu, gente! Jesus deu a ordem, ele disse, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou a gente ir pregando para todo mundo. Não importa se a pessoa quer, não quer, nós vamos pregar.
Nós vamos pregar e Deus vai tocando aos corações, as pessoas vão aceitando, vão se convertendo, vão mudando de vida graças à palavra de Deus, que é a palavra do conserto. Agora eu quero pedir a sua colaboração para a gente manter esse trabalho de fé e ampliá-lo. Como é que você pode colaborar? Com a sua ajuda financeira. Porque para a gente abrir mais igrejas, pagar os aluguéis das igrejas que estão abertas, que a maioria dos templos são locados, o prédio, né? A gente paga aluguel, paga água, luz, telefone, manutenção, sabe? Então, e nós não cobramos nada de ninguém. Mas Deus estabeleceu que os dízimos e as ofertas é que manteria isso. Então ajude a manter. Agora, não pense você que você vai ajudar, vai dar a sua contribuição e não vai ter mais nada, porque aí também não tem cabimento, né? Como é que você vai ajudar aqui e vai ficar sem nada? Como é que você vai ajudar depois? Porque não adianta você ajudar só agora também, não resolve não. Você vai ajudar agora e sempre. E é isso que Deus faz. Você começa a plantar, você vai colhendo. Você não vai deixar de plantar e também não vai deixar de colher. Aí vira aquele ritmo da vitória, dando e recebendo, dando e recebendo, dando e recebendo. Então estão aí as contas da igreja, você fazer uma transferência, um depósito, um TED, um DOC ou um PIX. Faz o PIX, é mais prático. Mande para a conta da igreja, né? Tá aí os dados da igreja, o CNPJ, você confere aí, tem que aparecer, né, o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí o comprovante, né, dessa doação, você envia para nós nesse WhatsApp que está aí na tela. A gente precisa desse comprovante para conferir se a sua ajuda ela entrou na conta da igreja. E a sua oferta, a sua doação, seu dízimo, mantém a obra do Senhor. E qual o valor que você vai doar? O dízimo é 10% que a pessoa ganha, né? Você está devolvendo 10%. Agora a oferta, eu não sei, é o seu melhor, né? É o máximo que você tiver, é o que você deve doar. Nunca doe o mínimo, nunca doe menos, sempre doe mais. Porque quanto mais eu planto, mais eu colho. Essa é a lógica da vida, essa é a lei da semeadura. O mundo vive em miséria e maldade. E como podemos escapar desse mal e viver uma vida em paz? Tudo o que buscamos está em Cristo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito Santo é o poder de Deus em cada pessoa que decide viver uma vida de vitórias. Este domingo, o ministro Sadando Bem nos ensina sobre como receber esse poder. É com essa simplicidade que você vai ver o que é vida boa, vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você pode desfrutar dessa liberdade que só Cristo pode te dar. Pare de sofrer. Domingo especial do Espírito Santo, na Igreja da Graça, Avenida Constantino Neri, 1965, bairro São Geraldo. Minha gente, os pedidos não param de chegar para nós via WhatsApp. Pode mandar o seu, hein? O número é o 992331965. Você manda para cá o seu pedido, vai ficar registrado e nós vamos orar por você no final do programa. Temos aqui, ó, me chamo Érica, peço oração pelo meu estômago e por minha mãe, Darcy, está muito gripada, e pela minha filha Eloá, alteração na tireoide, me ajude em oração. Vamos orar e domingo, olha, traz a família inteira para ser cheia do Espírito Santo. Eu não acredito que o Espírito Santo vai manifestar a doença, vai manifestar a saúde, a cura, hein? Peço oração pela minha saúde, Lucas Gomes Freitas e Carlos Mateus Gomes Correia, para Deus dar livramento de todo mal que tiver no caminho deles. Está registrado. Preciso muito de oração, sofro de depressão e ansiedade, sofro todos os dias com isso. Peço oração por mim e peço também oração. Faz 3 meses que sofri um acidente de moto e machuquei meu dedo do pé e até agora ainda não sarou. Por favor, ore por mim. Pois é, tem um azar na sua vida, hein? Venha participar nesse domingo, que o Espírito Santo, ele afasta o azar, viu?
Peço que inclua meu nome no livro de oração, Sullivan Gonçalves do Nascimento. Ando com a mente atribulada, abalada emocionalmente. Pois é, isso aí, meu irmão, é perturbação, sabe? Não é o Espírito Santo que traz esse abalo na mente da pessoa. O Espírito Santo traz equilíbrio. Então, venha buscar o Espírito Santo neste domingo. A paz do Senhor Jesus, peço oração para Deus abrir porta de emprego para o meu esposo Francisco Moraes, para minha filha Fernanda Vieira e para Deus curar os meus netos. Obrigado, pastor. Está registrado aqui, olha, são tantos pedidos chegando. E domingo é importante, você que está desempregado, vir nesse domingo trazendo um currículo, a carteira de trabalho, porque tem um momento da reunião, um momento final, que nós colocamos as pessoas diante da porta da esperança, sabe? Por que a porta da esperança? Porque as pessoas, elas olham para a porta antes delas passarem, naquela esperança de que elas vão passar e vão sair do outro lado com a vitória. E a fé, ela é uma esperança. Então venha nessa fé, nessa esperança, você está desempregado, de conseguir o seu emprego. Domingo você vai também passar nas portas abertas essa campanha que, olha, ela tem ajudado muita gente, muitas pessoas. Tá bom? Eu espero vocês nesse domingo. E olha, eu peço à senhora, o senhor que está me assistindo agora, daqui a pouquinho nós vamos orar, mas deixa eu lhe convidar para ir lá no canal, no meu canal do YouTube. É isso mesmo, o Sadam do Bem está lá no YouTube. Você procura lá, Sadam do Bem. E aí você inscreve-se no canal, tá? Ativa o sininho de todas as notificações para você receber toda vez a transmissão aí no seu telefone, de graça. E o que eu estou fazendo lá? Um propósito de oração. É o propósito de Daniel, orando com as pessoas todo santo dia. Não é oração grande, não. É oração pequenininha, mas constante, porque Jesus ensinou que é assim que tem que ser feito. Ele falou que não adianta fazer oração grande, porque ele disse que não é por muito falar que se é ouvido. Mas ele ensinou a oração constante. É diferente. Grande e constante. É diferente, tá? E você vai orar com a gente. Você quer orar, quer participar dessa campanha? É só lá no YouTube. Por que lá no YouTube? Porque se eu marcar um lugar, um local para a gente se encontrar, para a gente orar juntos, né? Não tem condição. Todo dia você está junto com a gente naquele local. E é gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro que pode entrar lá no canal para orar. Então, juntos pelo canal, a gente consegue se unir lá pelo canal e juntos fazer essa oração como Daniel. Ele orava continuamente. E o histórico de vida de Daniel foi vitória em cima de vitória. E é o que estamos buscando. Vitória em cima de vitória. Então vai lá, você de qualquer religião, procura o Sadam do Bem no YouTube, inscreva-se no canal, bora fazer essa campanha de oração como Daniel, tá bom? Vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho eu volto para fazer a prece por vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu já começo lendo do versículo 1 que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele tempo, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Era uma perseguição muito grande. Agora, por que dessa perseguição aos homens que falavam de Jesus, ensinavam as pessoas, sobre a palavra de fé, sobre vencer na vida? Se eles não faziam mal para ninguém. É porque o mal, o diabo, ele não quer que a verdade seja ensinada. Porque conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Ministro, mas se eu for andar com Deus, eu tenho que seguir a palavra de Deus, onde é que está a liberdade nisso aí? Mas é aí que está o segredo da liberdade. Quando você segue a palavra de Deus, você fica livre das amarras do diabo, porque Deus não amarra a vida de ninguém. Quem amarra, quem oprime, quem escraviza é o diabo. Então, se eu faço tudo que Deus manda, eu estou livre.
Tem gente que na cabeça dele não entra isso, né? Porque ele fala assim, mas se eu tenho que fazer tudo que alguém está mandando, onde é que está a liberdade? É porque se eu sigo a palavra de Deus, Deus vai liberar meu caminho. Ele vai tirar da minha vida todo atrapalho, ou seja, o atrapalho que aparecer, Deus vai tirar. Não há nada e ninguém que me impeça de vencer, de ser feliz. Então veja que foi uma provação. E eles ficaram dispersos, uns foram para um lado, outros para o outro. Isso até ajudou, porque fez com que o evangelho expandisse, não ficasse apenas ali em Jerusalém. Aí diz no versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, ou seja, os prendiam na cadeia. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E o Filipe desceu a Samaria, e lá ele foi pregar sobre Jesus Cristo. E ele desceu em Samaria, e lá ele começou a pregar para aquele povo a respeito de Jesus, o povo que não tinha ouvido falar ainda de Jesus. E aquele ano foi o melhor ano da vida de Filipe. Mas um ano que a perseguição estava grande. Um ano que ele teve que sair de Jerusalém, onde ele tinha toda a comodidade, onde ele já estava acostumado ali e tal, e ele teve que sair daquela zona de conforto. Porque é um lugar que ele já estava acostumado e tal, tranquilo. Você vai para um lugar que você não está acostumado, você é novato, quer dizer, você vai ter que aprender tudo ali. Mas ele foi. E o que eu gostaria que você enxergasse nisso? Quando nós falamos que o ano vai ser o melhor ano da nossa vida, que nós vamos fazer deste ano o melhor ano da nossa vida, não é para você ficar confortável, não. Não é para você ficar estagnado, parado, achando que tudo vai cair do céu, não. As lutas sempre vão aparecer. E você, com fé em Deus, vai encarar as lutas. O Filipe poderia ter desistido daquela luta. Ele poderia ter dito, eu vou arrumar um trabalho, vou trabalhar, não vou mais negócio de falar de Jesus não, porque está dando ruim. Mas ele continuou falando. Ou seja, moral da história, a revelação de hoje, você não pode desistir. Ainda que a coisa comece a apertar para o seu lado, você precisa perseverar. Perseverar crendo que vai dar certo, porque é isso que está na Bíblia. Mas muitas pessoas não permanecem. Os pregadores estavam enfrentando ali muitos problemas, estavam ou não estavam? Perseguição, ameaça de morte, prisão, o Estevão foi até morto, quer dizer, o Filipe teve que sair ali do seu conforto em Jerusalém, descer a outra cidade, a Samaria, num lugar que ele não conhecia, sabe? Mas ele continuou. E o segredo é nós permanecermos. A nossa visão não pode ser negativa. A nossa visão tem que ser positiva. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, posso tudo naquele que me fortalece. Então eu não posso olhar um problema, uma situação e dizer que não tem jeito. Eu tenho que olhar e dizer, tem jeito, Deus vai me ajudar, eu vou superar. Porque é isso que a palavra nos orienta, irmãos. É isso que ela nos mostra. E do que adianta eu ter uma palavra tão poderosa como essa? Eu ter uma luz dessa tão forte que ilumina para mim o caminho, para eu poder passar e vencer, superar, enxergar os obstáculos, enxergar o abismo, o buraco e não cair nele. Mas eu não quero seguir essa luz, eu vou pelo lado que está tudo escuro. Eu vou quebrar a cara. Então nós temos que perseverar. E o Filipe perseverou. Com aquela perseguição, sabendo de um amigo que foi morto, muitos estavam sendo presos, ele foi a Samaria e pregava, falava sobre Jesus. Versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Quer dizer, o povo primeiro prestava atenção, e
por causa do povo dar atenção, o povo então começaram a ter fé, aquele povo começou a ter fé, acreditar, e o resultado era visível. A vida do povo começou a mudar. Está aqui, ó, o resultado, né, o que se fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos. Então ele falava, se manifestava demônio, o demônio tinha que sair, de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Então, o Filipe pregava, né, e as pessoas sendo libertas, né, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Porque a pessoa, ela ouve a palavra, ela começa a entender que ela tem direito à saúde. E se eu tenho direito, eu entendo que é um direito meu, o que eu vou fazer? Eu vou exigir esse direito. Pronto, aí une o útil ao agradável e o resultado é a cura, o resultado é a saúde. Então pega a visão, vamos na fé, Deus vai nos honrar. Diga, Deus vai me honrar. Amor, carinho, compreensão, equilíbrio na vida, paz e muitas outras expressões amáveis são reflexo de uma comunhão com o Espírito Santo. Mas como encontrar essa paz que muitos não compreendem? A comunhão com o Espírito Santo de Deus não se vende. A Bíblia Sagrada é a luz que mostra esse caminho. Domingo, em 4 reuniões, o ministro Sadam do Bem traz esse estudo bíblico, que vai direcionar você a ter uma vida de comunhão com o Espírito de Deus. Domingo na Igreja da Graça, às 7 da manhã. Olha aí, gente, como prometido, cheguei agora para fazer a prece, a oração. Você mandou para cá o pedido, nós vamos orar por você. Quem não teve como mandar, vou orar por você também. A minha garrafinha com água já está aqui, deixa a sua água aí preparada também. Nós vamos abençoar essa água para você poder beber no final da oração. E Deus vai te honrar, eu não tenho dúvida. Deus é fiel, Ele vai honrar a senhora, vai honrar o Senhor. Vamos orar então? Oremos todos em o nome de Jesus. Deus poderoso, Pai da minha fé e da minha confiança, valei neste momento essa multidão que ora comigo. Pessoas que estão dizendo, eu quero ajuda, eu quero a bênção, eu quero o milagre. Pai, toca nessas vidas. Livra essa pessoa do mal. Meu Deus, são pessoas que estão enganadas por espíritos do mal, achando que estão bem, mas é tudo falsidade. Por fora, ela até apresenta como uma pessoa que está bem, mas lá dentro, esse homem, essa mulher está destruído. É um sepulcro caiado. Mas Deus, eu creio que agora já começa a mudança. Só dessa pessoa estar orando comigo aqui, meu Pai, a mudança já começa e ela vai continuar, pois a mudança ela é constante. Nós temos que mudar cada dia mais para melhor. E domingo essas pessoas estarão conosco na igreja em uma das nossas 4 reuniões e eu creio que elas serão cheias do Espírito Santo, que elas serão capacitadas a fazer deste ano o melhor ano de suas vidas. E elas vão passar nas portas abertas. Pai, eu lhe peço, toca de vida em vida então. Joga por terra o atrapalho, engastalho. Eu digo, tranca a rua das almas, saia do caminho desse povo, em nome de Jesus, meu Deus. E até aquele que há muito tempo não conseguia vir à igreja, vai voltar neste domingo. Assim eu abençoo todos, abençoo a água. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos beber da água consagrada. Beba com fé. Aleluia, hein? Que bênção. Olha, meu irmão, minha irmã, pode crer que Deus, Ele é com você, Ele está à sua disposição. Agora vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Domingo, venha buscar o Espírito Santo. 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, ou à noite, 7 horas da noite. 6 horas da noite nesse domingo. Em um destes horários, esteja aqui conosco e você vai ver a vitória de Deus, o Espírito Santo, conduzir a tua vida
olha, vai ser muito melhor para você. Tá bom? Neste domingo, 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde ou 6 da noite, na Constantino Neri, eu espero por todos. Forte abraço e até neste domingo. Tchau, tchau. Quando Jesus estendeu a sua mão, declara, igreja, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Levante suas mãos. Amor, carinho, compreensão, equilíbrio na vida, paz e muitas outras expressões amáveis são reflexo de uma comunhão com o Espírito Santo. Mas como encontrar essa paz que muitos não compreendem? A comunhão com o Espírito Santo de Deus não se vende. A Bíblia Sagrada é a luz que mostra esse caminho. Domingo, em 4 reuniões, o ministro Sadam do Bem traz esse estudo bíblico, que vai direcionar você a ter uma vida de comunhão com o Espírito de Deus. Domingo na igreja. Cheia do poder de Deus. Graça e paz da parte do bom Deus seja sobre a sua vida. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, juntos e juntas. Eu sei que tem muitos homens, muitos jovens, muitas crianças que nos assistem nessa programação. Nós estamos em mais um programa Mulheres que Vencem aqui na TV, né? Nesse mesmo horário, todo dia, nesse mesmo canal, trazendo uma palavra de fé ao seu coração para te edificar. Eu sou Ivna Salviano, diretora das Mulheres que Vencem aqui do Amazonas, e a gente sempre vem pensando assim, que palavra a gente pode compartilhar para ajudar na vida cotidiana das pessoas? E é por isso que nós estamos debruçados sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, que é muito atual. A palavra de Deus tem essa característica, né? Ela pode ter sido escrita milênios atrás, né? No caso, a carta de Paulo, há quase 2000 anos atrás, mas ela ainda é viva, ela ainda traz para a gente instruções para o nosso dia a dia. E é sobre ela que nós estamos falando. Eu te convido a assistir os programas anteriores, nós vamos nos esforçar para disponibilizar no YouTube toda a sequência. O canal é Ivna Salviano, para você poder acompanhar e chegar ao ponto que nós chegamos. Nós já estamos nos aproximando no final e quero que você participe hoje prestando bastante atenção na palavra que vai ser dada. Na mensagem de hoje, a gente vai encerrar uma sequência de orientações que Paulo está dando para a igreja de Éfeso e para nós também, enquanto igreja de Cristo, sobre como ser cheio do Espírito Santo através das relações, né? Relação matrimonial, marido para com mulher, mulher para com marido, relação de filhos com pais, filhos honrando os pais, pais respeitando os filhos e criando-os no temor do Senhor. Ele fala, por último, das relações de trabalho, sobre os empregados, os servos, servirem como se estivessem servindo ao Senhor, fazerem tudo no seu ambiente de trabalho, como se o fizessem para Deus. E ele encerra falando sobre os deveres, as atribuições dos patrões, dos senhores, para com os seus servos. Efésios capítulo 5, versículo 9 diz assim: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. O mesmo o quê? Né? Você tem que ler os versículos anteriores ou assistir o programa anterior para se lembrar. Paulo disse aos servos que deveriam servir aos seus patrões, né, como se estivessem fazendo ao Senhor. Então ele está dizendo para os patrões, façam o mesmo. Quer dizer, cuidem dos seus empregados como se Deus estivesse cuidando deles. Continua. Deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então a primeira orientação é: cuide do seu empregado, trate o seu empregado como se Deus estivesse tratando. Faça isso como se você estivesse fazendo para Deus.
Deixe as ameaças, é a segunda orientação. Tem patrão cristão que vive na base de ameaça. Olha, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. Aquela promoção que você quer, você não vai conseguir. Vive oprimindo os seus funcionários, os seus colaboradores, através de ameaças. Paulo está dizendo, pare de fazer isso. Não é assim que é para fazer. E uma terceira observação que ele faz, que é muito importante. Sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. E que para com ele não há acepção de pessoas. Preste atenção, você que é patrão de várias pessoas, você que é patrão de uma pessoa só. Entenda, você não é senhor absoluto sobre a vida daquela pessoa, porque ela tem um Senhor que é o mesmo seu, que é Deus que está nos céus. Então, se existe um Deus a quem você vai prestar contas das suas atitudes, você precisa cuidar e tratar dos seus empregados, crendo que eles também são do Senhor. E Paulo termina dizendo que para o Senhor não há acepção de pessoas. Para Deus não interessa se você é o patrão e ele é o empregado. Se você é o CEO da empresa e ele é os serviços gerais. Deus não faz acepção de pessoas. E ele vai cobrar tanto do seu empregado que faça aquilo com amor, quanto de você que o trate com amor. Comece a cuidar bem dos seus empregados. Comece a pensar que eles são pessoas, que eles têm família, que eles têm necessidade. Pare de visar apenas o lucro, o enriquecimento. As pessoas não sabem mais o que fazer, às vezes, com tanto dinheiro. Você sempre vai querendo mais férias em locais luxuosos, enquanto o teu empregado custa a ter condições de pagar as contas para sobreviver, pagar um aluguel num lugar digno, comprar comida, mal ele consegue comprar uma roupa. Na cabeça dele nem passa esse negócio de viajar, porque o que você paga a ele é tão pouco que não dá para ele pensar em lazer. Enquanto que para você e para sua família, você sempre está querendo o melhor. Não é esse tipo de relação que o Senhor espera dos patrões que são cristãos. Comece a tratar o seu empregado crendo que ele é servo, ele é seu empregado, mas ele também serve ao Senhor, especialmente se o seu empregado é cristão. Não estou dizendo que você vai fazer acepção, que vai dar mordomia e regalia para aquele crente que trabalha contigo, né? Mas você vai tratar ele como criação de Deus, como alguém que é digno de respeito, que tem direito a uma vida digna. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Repense a sua postura, largue as ameaças, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E você vai manifestar a glória de Deus, vai viver uma vida cheia do Espírito Santo e vai fazer o que Paulo está orientando aqui, né? Vivendo em amor e em harmonia, sendo juntos um corpo cuja cabeça é Cristo. Graças a Deus por essa palavra que me edifica, que te edifica e que nos faz viver de maneira mais condizente com aquilo que Deus espera dos que creem nele, dos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas deixa eu chamar a tua atenção, mulheres que vencem. Nós estamos fazendo um trabalho tão bonito no Brasil todo, não sei se você já faz parte, né? Tem gente que assiste e fala assim, mas eu não sou da Igreja da Graça. Mas não tem que ser da Igreja da Graça, é um ministério interdenominacional. Quer dizer, pessoas de qualquer denominação, às vezes até de religião, porque essas marcas existem, há muito mais para separar, podem participar conosco. O nosso objetivo é levantar mulheres para interceder em favor da nação brasileira. E para isso, a gente alimenta com a palavra de Deus. Então, mulheresquevencem.com.br é o nosso site. Lá você pode se cadastrar. Vai aparecer um número de WhatsApp para o qual você vai mandar a mensagem. E aí tu vai começar a receber os propósitos de intercessão. E também nós temos no Facebook Mulheres que Vencem AM, Facebook e Instagram, onde nós compartilhamos um pouco do nosso trabalho, a agenda dos eventos, os eventos que são presenciais, para você ficar por dentro e poder participar conosco. Mas principalmente, mulheresquevencem.com.br é o nosso site. Dá uma passadinha lá, tem tanta coisa boa. Cadastre-se e acompanhe. Seja você também uma mulher que vence.